Ele está equivocado, porque hoje, deputado Jailson, já existe a possibilidade do governo fazer o atendimento da grávida de alto risco num hospital particular, desde que não haja nenhum leito na rede pública. Quando se fala, deputado Marcos, na rede pública, se fala de Passos de Torres a São Miguel do Oeste ou até Garuva. Esse projeto surgiu de uma visita que eu fiz, deputado Mauro, ao diretor da maternidade Darcy Vargas, lá de Joinville, onde eu nasci, na maternidade pública, e ele, naquele dia, ele estava com um problema e ele me mostrou, ele disse: Kennedy, me ajuda com isso. Eu estou com uma grávida de Araquari de alto risco, eu não tenho leito aqui em Joinville e tenho um leito em Chapecó. Como é que eu vou enviar esta grávida de alto risco até Chapecó para ser atendida? Então, ideia dele, e que nós trouxemos para cá, nós podemos limitar numa área de 200 quilômetros, e não havendo um leito nesta área de 200 quilômetros a partir da residência da grávida, conforme a emenda substitutiva que está no projeto, o gestor do hospital, da maternidade pública, tem como mandar para o atendimento com a tabela SUS, que o SUS já determina. Então, é equivocado quando o governo diz que nós estamos criando despesa. Nós não estamos criando despesa. Esta facultatividade da despesa já existe quando não tem nenhum leito. Então, eu vou pedir vênia aos nobres pares. Nós estamos tratando de gravidez de risco. Como é que uma grávida de risco vai entrar numa ambulância e viajar 700, 800 quilômetros? Porque tem uma vaga lá no oeste e ela é do sul ou do norte ou do leste. Então, não havendo esta condição num raio de 200 quilômetros, o Estado tem legalidade para pagar num procedimento, num hospital particular, como hoje já pode. Então, não existe criação de despesa. Por isso eu queria pedir vênia aos nobres pares, para que nós possamos estar tratando disso de forma a pensar. Não existe criação de despesa, não existe vício de origem, existe sim uma visão muito social e de saúde pública deste processo. Por isso eu peço vênia para que nós pudéssemos, veja bem, eu sou do governo, não é crítica, não é nada, é que às vezes os técnicos não têm essa visão e nós precisamos fazer valer a nossa posição aqui dos projetos. Por isso eu peço vênia para que nós possamos votar pela derrubada do veto e assim salvarmos muitas mães e muitos bebês que muitas vezes estão andando de ambulância para cima e para baixo numa gravidez de alto risco. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy. Deputado Jailson Lima da Silva. Deputado Kennedy, vou falar como médico. Esse governo tem um conjunto de burocrata que só diz: governador, vete, e não sabe ler e não entende o que significa o projeto. Deputado Dado, botar uma parturiente com eclâmpsia numa ambulância e mandar para Chapecó é matar a mãe e matar a criança junto. E com os níveis de complicação dessa mãe, o custo que vai ter no SUS numa UTI depois é infinitamente superior do que garantir um parto decente e em 48 horas depois essa mãe está andando e está amamentando. Então isso não é custo para o Estado, é salvar vidas no Estado catarinense, porque nós sabemos que gravidez de alto risco estatisticamente tem até como quantificar o número de mulheres que vai ter no Estado anualmente e o que significa de custo isso. Por isso, parabéns pelo seu projeto e quero mandar aos burocratas do governo do Estado, da Procuradoria Jurídica, que não lê e não tem a mínima leitura de custo, porque o que nós estamos vendo aqui é veta, e me parece que esse parlamento só está servindo para isso. Parabéns, deputado Kennedy. Obrigado, deputado Jailson. Deputado Dado Xerém. Senhor presidente, deputado Kennedy, em que pese a legalidade ou a ilegalidade da frieza do veto, eu acho que o emblema da sua mensagem é muito maior que tudo isso. Eu mesmo, em 2007, 2008, tive que fretar um helicóptero e particular para salvar uma mãe e uma criança que saiu do município de Bela Vista do Toldo para ir à cidade de Blumenau. E foi um apelo desesperado do próprio Corpo de Bombeiro da região,
que se levasse com ambulância aquela criança, aquela mãe, com certeza iria a óbito naquele momento. Então, senhor presidente e demais deputados, esse projeto de lei, ele não é um projeto, ele é um emblema muito forte, como foi o da deputada Ana Paula no apelo em relação ao crack, ao vício do crack. Então, essa casa, mesmo optando, em tese, pela ilegalidade da derrubada do veto, que eu acredito já que se cria despesa, ou tem vício jurídico, que seja, enfim, mas eu acho que a mensagem é muito forte. Eu acho que esse debate é muito importante para que realmente, como agora foi aprovado no Congresso Nacional, a lei que obriga o tratamento imediato do câncer a partir do momento do diagnóstico, também, 60 dias, também nós temos aqui a urgência. Eu queria fazer um apelo aqui ao líder do governo, que está, quem sabe, conversando com o governador Raimundo Colombo, para que, se for derrubado, se realmente manter o veto, para que mande para cá, para essa casa, uma lei autorizativa, fazendo com que possa isso acontecer, deputado Kennedy, porque também o gestor lá na ponta fica numa situação delicada de ter que contratar um serviço particular para o atendimento e muitas vezes pode até ser responsabilizado por esse contrato. Então quero dizer assim, com todo respeito ao líder do governo, que vou pela derrubada do veto, não pela lei em si, mas pelo emblema que ele representa. Obrigado, deputado. Deputada Ana Paula Lima. Senhor presidente, como enfermeira, como mulher e mãe, eu acho justo a manifestação de diversos parlamentares, orientar a bancada do Partido dos Trabalhadores também para derrubar de veto, porque nós estamos falando de vida de mulheres e de vida de crianças. Como mencionou o deputado Dado, de situações que ocorrem diuturnamente em vários municípios do estado de Santa Catarina, onde não há vaga realmente para a gestante poder dar luz ao seu filho. Nada mais justo do que a rede particular propiciar esse leito, principalmente, que é a orientação desse projeto, deputado Kennedy, a gestante de alto risco, que corre eminentemente o risco de morte da mulher e morte também da criança. E nós temos que diminuir essa estatística da morte materna no estado de Santa Catarina. E uma das grandes causas da morte materna é a gravidez de alto risco. Então peço aos senhores parlamentares homens, eu tenho certeza que as deputadas mulheres vão votar realmente pela derrubada do veto a favor do projeto do deputado Kennedy Nunes. A nossa bancada do Partido dos Trabalhadores vai votar pela derrubada do veto. Obrigado, deputada Ana Paula. Deputado Volney Borastone. Senhor presidente, senhores deputados, eu acho absolutamente procedente o projeto de lei apresentado pelo deputado Kennedy Júnior e que tem aqui o veto do seu governador. Portanto, eu advogo pela derrubada do veto, uma vez que, por todos os argumentos que já foram colocados, mas vejam bem, em Santa Catarina nós temos hoje apenas 7 hospitais que fazem o atendimento em gestação de alto risco. Lá no extremo oeste, Chapecó, Hospital Lenoir Vargas Ferreira. No sul temos Tubarão, Hospital Nossa Senhora da Conceição. No Vale do Itajaí, Hospital de Blumenau Santo Antônio. No nordeste, catarinense, Joinville, Maternidade Darcy Vargas e Jaraguá do Sul, Hospital e Maternidade de Jaraguá. No Planalto Serrano, o Hospital Geral, Maternidade Tereza Ramos, e na Grande Florianópolis aqui a Maternidade Carmela Dutra. Na verdade, são apenas 7 hospitais do estado habilitados para atender gestação de alto risco. E nós temos uma falta de leitos, tanto para gestação de alto risco, como também para UTI pediátrica, UTI neonatal, porque sempre se associa a gestação. Se a gestação é de alto risco, eu também tenho que dispor de um leito de UTI neonatal. E, portanto, essa combinação torna a condição mais dificultada ainda, não é? De que tem que ter essa combinação da gestação de alto risco com o leito de UTI neonatal. Por isso, não é? Como bem disse o deputado Kennedy, que em não havendo vaga na rede pública já é facultado, permitido esse tipo de internamento, não é? Então, eu entendo que um raio de 200 quilômetros, na verdade, já é uma distância considerável por todos os outros riscos que aqui também já foram colocados, né, em relação à saúde da mãe e da própria criança. Portanto, eu entendo, né, e até espero que agora, com a implantação das redes de atenção, tanto de urgência e emergência, que daí há uma revisão, né, também dessa questão
e principalmente, mais do que a rede de urgência e emergência, a rede cegonha. A rede cegonha, que agora, felizmente, o governo do Estado também aderiu, não é, a essa proposta do Ministério da Saúde. Então começa a implantar no Estado, embora ainda está apenas na rede de urgência e emergência, e o passo seguinte vai ser caminhar para a rede cegonha, não é? Na rede cegonha, que inclui a área materno-infantil, não é? Naturalmente, eu espero até que sejam ampliados os leitos agora, o credenciamento, a habilitação de leitos e hospitais para gestação de alto risco e, naturalmente, junto com isso também, de UTI neonatal. Mas, independentemente disso, é mais do que procedente, não é, a proposta, o entendimento, né, e o objetivo do que propõe o projeto de lei originalmente então apresentado pelo deputado Kennedy. Por isso, eu advogo também pela derrubada do veto. Obrigado, deputado Volney. Deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, eu quero, ocupando o microfone à parte, dizer ao eminente deputado Kennedy Nunes que voto com Vossa Excelência pela derrubada do veto. Mas também temos, deputado Kennedy, que fazer uma pequena reflexão. Os hospitais vivem as mínguas em Santa Catarina, de uma forma geral. Dificilmente se vê ativação, principalmente de leitos de UTI, de uma forma geral, para atendimento a todas as categorias. Ora, Vossa Excelência, no meu entendimento, se sentiu na obrigação de apresentar o projeto de lei, exatamente por falta de leitos de UTI, de vagas. E por que uma das causas principais do porquê da falta? Reajuste da tabela do SUS. Os hospitais, ao abrirem um leito de UTI, deputado Juarez Ponticelli, amargam mensalmente um prejuízo enorme. Mas às vezes abrem, pelo simples fato de querer atender a população. Ora, reajustando a tabela, deputado Kennedy, o projeto de Vossa Excelência seria inócuo, até porque os hospitais se sentiriam estimulados a ativar leitos de UTI em todos os hospitais, dando essa condição, não só para a gestante, mas para a população de uma forma geral. O problema está na raiz, está na tabela do SUS, que tem que ser reajustado. Não é só leito de UTI, é manutenção dos hospitais. Estão morrendo, tanto os públicos quanto aqueles particulares que também atendem em parte pelo SUS. Muito obrigado. Obrigado, deputado Marcos. Deputado Hamilton Schaeffer. Presidente Juarez, só referendar que a importância do projeto de lei do deputado Kennedy, a preocupação com a gestante de alto risco e, obviamente, que nos remete a uma reflexão muito forte. Seu projeto é pertinente, terá o nosso apoio, mas tem que ser feita uma avaliação da saúde brasileira. É impossível hoje, com a remuneração que os hospitais recebem, que os profissionais médicos recebem, profissionais enfermeiros recebem, atender adequadamente a nossa população com a qualidade necessária. Um leito de UTI hoje deixa um prejuízo enorme para o hospital que o detém. E por isso que nós temos em Santa Catarina déficit nessa área. É preciso uma reflexão do governo federal. A presidente Dilma precisa intervir rapidamente no Sistema Único de Saúde. Porque sem uma remuneração que há 16 anos não é reajustada, não tem gestor público que consiga trazer a universalização do serviço de saúde que nós queremos. O governo do Estado tem que dar essas condições, já está gastando um percentual grande do seu orçamento, os prefeitos nem se fala, tem prefeito aí gastando 25%, 30% do orçamento de saúde e mesmo assim não é suficiente, porque o governo federal não está gastando 10% do seu orçamento. Por isso, Santa Catarina entrou muito bem na campanha Saúde Mais 10, vamos chegar próximo a 100 mil assinaturas. O deputado Volney, que é presidente da Comissão de Saúde, está junto nesse caminho, mas a solução é colocar mais dinheiro, reajustar a tabela, remunerar melhor os hospitais, para que esse projeto possa ser cumprido adequadamente e possamos ter condições de atender a gestante próximo da região onde ela mora. Parabéns pela iniciativa e vamos todos refletir um pouco mais a respeito do financiamento da saúde pública no nosso país. Obrigado, deputado Hamilton. Deputado Valmir Comim. Presidente, eu não poderia deixar de manifestar e parabenizar o deputado Kennedy pelo projeto. Agora, eu penso que o tema é muito mais profundo do que o que está sendo debatido através do projeto. E aquilo que o Zé Milton falou e o próprio Marcos Vieira, a questão é estruturante.
estrutural no país, né? Se equalizar, se regularizar a questão da tabela, se adequar à realidade, esse problema vai ser minimizado o máximo possível. Agora, o seu projeto fala em até 200 quilômetros, é isso? Num raio de 200 quilômetros. Quanto é que custa uma vida? Prefeito, eu não sou obstetra, não sou médico, né? Aqui tem vários médicos, mas uma gestante de alto risco, se tiver que se deslocar 200 quilômetros, não está correndo risco de vida? Eu penso que tem que, e muito mais que isso, não tendo, num raio muito menor que esse, sei lá, 20 ou 30 quilômetros, realmente tem que arcar numa instituição privada e o Estado precisa pagar. Obrigado, deputado Comim. Encerrada a votação, colhe o resultado. 3 votos sim, 30 votos não, está derrubado o veto.